Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo este vídeo. Meu nome é Gabriel Lecoque e nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Lembrando que nosso objetivo principal é atender os alunos do pré-ENEM Dandara, mas se você não é aluno do pré-ENEM Dandara, chegou até este vídeo, olha, seja bem-vindo. Nós vamos filosofar um pouco aqui. Hoje nós vamos falar sobre Nicolau Maquiavel. Isso aí. Nós já falamos sobre alguns outros filósofos e hoje nós vamos falar sobre esse filósofo Maquiavel, que é um filósofo, não vamos dizer dos mais conhecidos, mas também não é desconhecido. O Sócrates, Platão, Aristóteles são filósofos um pouco mais conhecidos e nós já falamos sobre eles. E nisso veio alguns filósofos da Idade Média, um pouco menos conhecidos. Talvez os grandes expoentes sejam Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e nós falamos sobre estes também. E agora nós estamos com a incumbência de falar sobre Maquiavel. Nós vamos recapitular aqui, pré-socráticos, nós falamos, sofistas, nós falamos sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia medieval patrística e filosofia medieval escolástica. Era o nosso plano inicial. A gente não tinha noção de quanto tempo ia durar essa pandemia. E lembrando que as aulas começaram a ser desse formato, né? Colocado vídeos no YouTube por causa desse detalhe, da pandemia deste ano diferente, que é o ano de 2020. Mas vamos, né? Nós tínhamos o planejamento dessas aulas, nós vamos ficar aqui por um tempo ainda considerável nesse formato. Então, se der certo, nós vamos continuando aqui a filosofar. Maquiavel, ele é aí do finalzinho da Idade Média, também já dizendo que é um período do Renascimento. Então, esse é o que nós estamos comentando hoje. Ele nasce na cidade de Florença, ele vai estar ali onde hoje é a Itália. Lembrando que naquela época não era exatamente Itália, eram cidades, estados, algo que aconteceu com a Grécia antiga e não tinha a unificação Itália, mas viria a ser Itália num tempo mais à frente. Itália e Alemanha demoraram um pouco mais para poder se unificar, né, as cidades, né, e poder formar um país. Lembrando que na época medieval, né, os feudos, né, então essa independência que acontecia e nisso, com o passar dos anos, por essa época aí do Maquiavel, começaram os países a se formar, então França, Inglaterra, contudo, Portugal, Espanha, contudo, Alemanha e Itália demoraram bem mais tempo e isso trouxe até consequências principalmente na Primeira Guerra Mundial. Mas não é o nosso assunto hoje aqui. Nós estamos falando sobre o Maquiavel, só para dar um contexto histórico. Ele era um filósofo, historiador, político e entre outras coisas. O que fica marcado, principalmente, é esta obra aqui, O Príncipe. Né? O Príncipe, que foi escrito em 1513, é publicado, na verdade, né, em 1513, é a obra, vamos dizer, mais conhecida de Maquiavel, não a única. E o principal legado, né, de Maquiavel em suas obras, e principalmente nesta obra, é resgatar o sentimento dos cidadãos italianos. Que sentimento é esse? Sentimento de poder, de força que os italianos eles tinham lá na época do Império Romano. Então, era esse sentimento. E o contexto de unificação da Itália era algo que Maquiavel, em sua obra, ele deixa como um contexto principal que é muito ligado ao tema central, né, que é a política.
A linha de raciocínio de Maquiavel, ela defende o Estado monárquico, buscando o utilitarismo, ou seja, ser algo útil, né? A sua obra ela ser algo útil, algo que possa ser aplicado. O empirismo através de quê? Esse empirismo? Empirismo é experiência. Então, Maquiavel ele passa por alguns momentos, algumas etapas da sua vida em que ele acaba sendo uma pessoa que trabalha no governo em algumas categorias e ele consegue ter uma experiência satisfatória para poder falar, poder falar sobre assunto política com uma certa autoridade. A sua obra também é anti-utopismo, em outras palavras, não é utópico, não é algo inalcançável. Ele acredita e propõe em sua obra algo possível de ser aplicado. E realismo, que encaixa. O principado se adquire pelo virtude, em outras palavras, pela capacidade. A capacidade ela vai proporcionar ao governante condições ideais para ele poder ser um bom governante. Então, essa capacidade que ela já se tem no ser, mas que também pode ser produzida. Ele fala sobre república, mas o objetivo principal dele é a monarquia. Ele acredita que o governo seria através de monarquia. O Príncipe é um manual para os governantes. Não vou dizer todos, mas assim, bons governantes, principalmente em tempos passados, leram esta obra para poder serem bons governantes. E tem um detalhe aqui que é o termo maquiavélico. Por certo, você já ouviu falar, maquiavélico muitas vezes é ligado a algo ruim. Essa pessoa é maquiavélica. Por quê? Porque a obra ficou conhecida pejorativamente como alguém que controla os outros, manipula situações. E, de certa forma, nós podemos dizer que tem um pouco desses detalhes na obra de Nicolau Maquiavel. Mas não é bem assim, não. Ele tem um conceito um pouco diferente para a época, por isso fica esse detalhe. Tá aqui uma fotinha do Maquiavel. Faltou mostrar os slides. Deixa eu ver aqui imagens, Maquiavel, este cidadão simpático e que tem algumas formas dele, até com a bandeira do Brasil. Que situação, Nem existia nosso querido país ainda, mas está aqui, Maquiavel. O Maquiavel, ele deixa esse legado na sua obra muito importante para a filosofia. E algo interessante também é que o Maquiavel ele vem falar sobre uma ética diferente. E por isso que é muitas vezes considerado pejorativamente, manipulador, que é uma ética que vai ligar à política. Existe uma ética cristã, de salvar a alma, de ser sempre bom. Já uma ética política seria uma ética não de salvar a alma, mas de salvar a cidade, salvar o governo. E ter sempre bom, não. Fugir da moral quando for necessário. Então, em sua obra, ele vai deixar esse detalhe sobre a questão de governo, de política. Tem uma situação que acontece em sua obra e que deixa um legado para a
a sua situação de também ser considerado pejorativamente. É que ele vai dizer, né, que é importante, né, ser amado. Mas se tiver que escolher entre ser amado e ser temido, que seja temido. Então, a capacidade de governar, ela está ligada a ser amado pela população. Mas se o governante tiver que governar e tiver que escolher entre ser temido, é melhor ser temido. Uma coisa também e parece que os nossos governantes às vezes levam isso bem a sério e leram, né, Maquiavel, é que Maquiavel ele vai dizer que o que você for fazer que for ruim, que for ruim para a população, faça rápido, faça muito rápido, que as pessoas vão esquecer. Então você tem que fazer uma decisão política que essa decisão aconteça e passe rápido as pessoas esquecerem. Agora o que for bom, demore para as pessoas verem a produção, a construção, e aí nisso as pessoas lembrem deste trabalho que você realizou, quando for bom. Então, aplicando, né, uma lei que não for muito boa para a população, que seja decidido logo e aplicado logo. Uma obra de grande porte, uma estrada, um aeroporto, uma mudança grande na população, que seja bem demorado, cada etapa, para poder a população ir vendo e perceba e fique na memória das pessoas, aplicando algo que Maquiavel disse. As próximas aulas serão sobre Descartes, Spinoza, Newton, tá aqui na agenda. E lembrando que as nossas aulas aqui nós apenas damos uma pincelada, uma resumida sobre o assunto, até porque o ideal é nós tentarmos ser bem sucintos, pegarmos o principal de cada autor para a gente se preparar para a prova do Enem, tá bom? Nos vemos no próximo encontro, espero que tenham gostado e um abraço, até a próxima.